Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria fazer um vídeo sobre algumas curiosidades da Segunda Guerra, do pós-Segunda Guerra, e são assuntos que eu gosto muito, mas que eu acho que pouca gente no Brasil, sei lá, se interessa. Enfim, eu gosto de conversar muito sobre isso e achei que ia ser legal fazer um vídeo falando um pouco. Uma das coisas que eu acho mais interessantes nesse nessa temática toda é que tem uma operação no pós-Segunda Guerra, porque logo que a Segunda Guerra termina, né, que a Rússia, né, a União Soviética e os Estados Unidos lutaram como aliados na Segunda Guerra, as tensões da Guerra Fria que dava início já estavam ali completamente instaladas, né? Então, cara, uma coisa que é muito pouco falado é que logo após o fim da Segunda Guerra começa uma corrida científica, não uma corrida científica comum, mas uma corrida para capturar os cientistas, capturar não, para trazer os cientistas nazistas que estavam na Alemanha para trabalhar nos respectivos países dos Estados Unidos e da União Soviética. A União Soviética teve uma operação também, só que eu não lembro o nome. A operação dos Estados Unidos para trazer esses cientistas do alto escalão nazista se chama Operação Paperclip, que é clipe de papel, né, prender papel. Cara, isso é muito legal porque ninguém fala disso e a CIA só apagou essas informações da história. Acho que isso só foi tornado público anos, décadas, sei lá, depois, por algum presidente que assumiu aí a administração dos Estados Unidos. E, e o que é muito interessante é que o cientista responsável pela NASA, quando a missão conseguiu pousar a missão Apollo, alguma coisa, conseguiu pousar na Lua, era justamente o Werner von Braun, que era um dos principais cientistas nazistas durante o Terceiro Reich. Então, o diretor da NASA foi um dos responsáveis pelo pouso de sucesso na Lua, é, em 1969. Era um cientista nazista que foi trazido pelos Estados Unidos para atuar no governo americano após a Segunda Guerra. E pouquíssimas pessoas sabem disso. E durante a Segunda Guerra, Von Braun liderou o desenvolvimento dos mísseis V2, que foi que foram usados pela Alemanha nazista para bombardear Londres durante a Blitz e Antuérpia. Então, era um cientista, possível criminoso de guerra que os Estados Unidos internalizaram e usaram para os seus interesses próprios. Uma outra curiosidade histórica é sobre o médico alemão Joseph Mengele, conhecido como o Anjo da Morte. Ele era o médico responsável pelo campo de Auschwitz, na Polônia, que é o campo de concentração nazista mais famoso da história, da história da Segunda Guerra. E o que é curioso sobre ele é que ele, após a Segunda Guerra, junto com diversos outros nazistas, fugiu para a Argentina, morou ali, acho que, se não me engano, na região de Bariloche, que é o que eu mencionei no outro vídeo, que a arquitetura de Bariloche, dos Alpes argentinos, é uma cópia da arquitetura dos Alpes alemães. Então a influência alemã naquela região é uma coisa assim latente, que é perceptível a olho nu, digamos assim. Tanto que até hoje tem muitas famílias lá com ascendência alemã. E não estou dizendo que todos são é, descendentes nazistas, mas muitos são. E o Mengele ele fugiu para a Argentina depois da Segunda Guerra. E aí, quando a Argentina começou a ter governos mais democráticos, menos simpatizantes com o nazismo, ele fugiu para o Paraguai e depois para o Brasil. Então, a gente teve um grande, pelo menos sabidamente, esse foi o maior nazista no sentido de fama e, e maldade mesmo, porque ele, como eu mencionei, era o médico responsável por Auschwitz, então ele decidia quem ia para a câmara de gás direto, quem ia para o trabalho forçado, além de fazer diversos experimentos completamente antiéticos, para dizer o mínimo, né, mas completamente
Na verdade era tortura mesmo, né? Principalmente com gêmeos, que ele gostava de experimentar em gêmeos. E, por exemplo, um gêmeo ele alimentava super bem e outro ele não alimentava para fazer os testes e tal. Era uma falsa ciência racial e tal, para tentar comprovar, comprovar ali que os arianos eram uma raça superior, alguma maluquice dessas aí. E tem até um filme muito bom chamado Médico Alemão, que mostra a trajetória dele. E ele veio para o Brasil e morreu afogado no interior, no litoral de São Paulo, em Bertioga. E morreu com o nome de Wolfgang, sei lá o quê, e não sabiam que era ele. E só em 1985 fizeram a testagem do DNA dele e descobriram que, na verdade, aquele alemão ali, que ninguém dava nada por ele, na verdade era o tal do médico nazista que estava o mundo inteiro atrás dele há 40 anos. Desde 1945, há 40 anos estava diversas sociedades de inteligência, Mossad, enfim, sociedades civis. Isso eu queria fazer um vídeo depois sobre isso também, falando dos caçadores de nazistas não governamentais e tal, que acho que é uma coisa legal de se falar. Mas Mengele morreu no litoral de São Paulo, em Bertioga. E aí uma coisa que eu queria falar também, mas acho que vai acabar ficando muito longo o vídeo, é sobre, até hoje tem a tese de que Hitler não se matou, né, que ele teria fugido também para Argentina e tal. Porque Mussolini, quando Mussolini foi morto, o corpo dele foi exposto em praça pública, enfim, espancado, foi totalmente violado e tal, como forma de demonstrar a raiva da população. Só que, na minha humilde opinião também, o perigo do Hitler, que Hitler, obviamente, teve uma força, um alcance, um apelo muito maior que Mussolini, até global, tanto que até hoje tem, pô, neonazista espalhado pelo mundo inteiro, um bando de desocupado. Meu ponto é que, na minha humilde opinião, que as pessoas falam, Hitler na verdade não se matou porque nunca mostraram o corpo dele, nunca vimos o corpo morto de Hitler, não sei o que, isso é verdade, mas, a meu ver, fizeram isso de propósito por uma questão psicológica, porque se mostram o corpo morto de Hitler, se enterram ele em algum lugar, se os aliados passam com um carro, com ele dentro do carro, para levar para algum lugar, ele ia acabar se tornando um mártir muito grande. E as pessoas iam, os simpatizantes dos nazistas, os nazistas, iam criar um folclore psicológico, mental, tipo, Hitler se matou, Hitler morreu por nós devemos isso a Hitler. Então eu acho que foi uma coisa arquitetada, uma, uma, uma guerra psicológica ali arquitetada de como é que a gente vai tentar destruir a imagem do nazismo e do Hitler, principalmente, o máximo possível. Como é que a gente vai transformar o Hitler? Como é que a gente vai convencer as pessoas que enxergavam ele quase como um deus, de que ele, na verdade, era um, era um lixo de ser humano, sabe? Então a gente tem que sumir com o corpo dele, ninguém pode saber para onde foi, ninguém pode saber se foi enterrado, se foi cremado, se foi não sei o quê, para ele não virar um mártir, porque se tivesse sido tivesse tido uma parada, qualquer tipo de coisa com corpo, a situação hoje dos neonazistas, por exemplo, estaria muito pior do que está. E olha que já está muito ruim. Por que que, por exemplo, na Coreia do Norte, esses países que estão em conflito direto com os Estados Unidos, seja a Rússia, o Irã, esses países assim, para os Estados Unidos não é impossível matar um chefe de Estado de um país que é conflituoso com os próprios Estados Unidos. Principalmente hoje em dia, com essas armas letais que você controla a distância, ou às vezes nem controla com inteligência artificial. Não é impossível fazer isso. Não é que nem o Bin Laden que estava escondido, que tinha que ficar procurando nas montanhas, não sei aonde, para ir lá com os SEALs atrás dele. Então, os Estados Unidos sabem onde esses caras estão. Aí pô, a gente se pergunta, pode se perguntar às vezes, pô, por que os Estados Unidos não vai lá e não mata o Kim Jong-un, não mata o, o cara do Irã?
não mata. Até dizem, né, que caiu aquele helicóptero lá, ninguém sabe se caiu, se foi caído, né, enfim. Mas o meu ponto é, porque isso falando isso tudo porque assim, você corta a cabeça, é que nem aquela história da mitologia grega, salvo engano. Se você corta uma cabeça, surgem mais três. Então não adianta você matar o líder da coisa. Você tem que fazer como se fosse aquele ministro da propaganda de Hitler, me fugiu o nome dele, gente, um dos mais famosos. Você tem que destruir a imagem da pessoa para o povo não apoiar mais aquele regime e aí você conseguir derrubar aquele regime, como se fosse isso. Quando os aliados venceram, não bastava você simplesmente acabar com o nazismo na prática. Você tinha que mostrar para o povo alemão por que o nazismo era um absurdo. Tanto que durante a guerra, que o povo alemão não sabia das atrocidades sendo cometidas nos campos de concentração, no pós-guerra, o papel dos aliados era justamente mostrar para o povo alemão e para o mundo inteiro tudo que os nazistas estavam fazendo nos campos de concentração, para todo mundo ver o que aconteceu e propositalmente todo mundo ficar horrorizado e os alemães ficarem envergonhados e para não se repetir. Que esse é um dos problemas do Brasil, por exemplo. O Brasil, em vez de olhar para trás e falar a gente tem que reconhecer as besteiras que a gente fez e para não poder repetir, não, o Brasil prefere jogar tudo para baixo do tapete e esquecer, fingir que nada aconteceu. Mas lá não, lá eles pegaram todas as fotos, todos os documentos, tudo que eles conseguiram pegar em todos os campos de concentração e criaram infinitos, pô, museus, é, lugares de lembrança, memoriais, todas essas fotos estão, praticamente todas as fotos estão disponibilizadas ao público na internet, nos arquivos públicos, qualquer lugar que você for, você consegue ver essas fotos. Então, a forma de pensar, o que você tem que mudar nas pessoas é a opinião o que você tem que mudar é a opinião das pessoas, não é simplesmente o governo. Matar ou tirar o líder do governo, matar o governante é simples. Agora, mudar a opinião das pessoas, esse aí que é o grande pulo do gato. Valeu, gente. Obrigado.